Pessoal, desculpa, eu me enrolei, a gente teve problemas técnicos pela primeira vez, caiu a live no meio da transmissão, mas deu para pegar o início enquanto apresentava, no começo da fala da professora Adriana também. Eu vou pedir para a professora Adriana repetir a fala dela. Peço desculpas por ter caído, eu não esperava, nunca tinha acontecido, mas decidiu acontecer a primeira vez. Então, mais uma vez, eu agradeço às convidadas, peço desculpas novamente. Professora Adriana, por favor, dessa vez está funcionando. Joia. Obrigada, João. Fique tranquilo, essas coisas acontecem, né? O importante é que deu tudo certo agora. Eu queria, então, agradecer mais uma vez, né, a todos e especialmente à coordenação do BRI, que é quem promove essa possibilidade desses encontros, então, na pessoa do Diego Aze e do Demétrio Toledo, agradecer essa oportunidade que eles nos deram para uma live do BRI agora, falando sobre uma temática tão importante que é a questão do refúgio nesses tempos de pandemia. E também gostaria de agradecer muito a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da UFABC, a nossa cátedra, né? E na presença também da coordenação, atualmente com a professora Roberta Pérez e com o professor José Blanes, agradecer esse convite que eles fizeram a mim, né? E as professoras associadas aqui, convidadas, a professora Svetlana e a Camila Sombra, que estarão conosco nessa manhã. Eu gostaria de apresentá-las, então teremos a participação de Camila Sombra, que é associada de soluções duradouras do Acnur São Paulo e doutora pela Faculdade de Direito de São Francisco, do Largo de São Francisco, em Direitos Humanos, doutora pela USP. E gostaria de agradecer imensamente também a presença da professora Svetlana Russechvili, que é professora doutora do Departamento de Sociologia da UFSCar, a Federal de São Carlos, coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da mesma instituição, que é uma cátedra especial para nós aqui em São Paulo, né, porque já tem longa tradição aqui no estado de São Paulo, e também coordenadora do grupo Intermob, que é o grupo interdisciplinar de estudos de mobilidade e das migrações. Então, eu desejo a todas um bom dia, né? E especialmente a todos e todas que nos assistem, alunos do BRI, de outros cursos da UFABC, espero que vocês nos acompanhem, sejam todos bem-vindos. E gostaria mais uma vez de ressaltar a importância do tema. Esse encontro de hoje discutindo a questão né, dessa população refugiada, dos refugiados, durante esse período que estamos vivendo, que já é difícil para todos nós, nacionais, enfim, todas as pessoas que já estão integradas, né, ao país, já é um período muito difícil, quanto mais para populações vulneráveis. No caso, hoje a gente tratará de uma dessas populações, que é o grupo de refugiados no Brasil. E destacar que esse é um acontecimento que nós estamos também promovendo, face à comemoração, né? Comemoração do Dia Mundial do Refugiado, que ocorre sempre em junho, e é então um evento proposto pela Cátedra Sérgio Vieira de Mello aqui da UFBC, para relembrar esse dia, para marcar esse dia. Temos pouco a comemorar nesse ano, infelizmente, mas é importante a gente marcar a presença dessa data, sempre recordando a necessidade de reflexão sobre as questões que envolvem, né, o processo de refúgio no mundo, e mais especificamente aqui no Brasil. Então, eu vou passar a palavra às nossas convidadas, e depois eu retomo para comentar um pouquinho algumas questões, tá bom? Eu passo a palavra, então, agora a doutora Camila Sombra, associada de Soluções Duradouras do Acnur São Paulo. Por favor, Camila, fique à vontade. Bom dia a todos e todas. Agradeço muito o convite da UFABC, na pessoa do professor Blanes, da professora Adriana. Meus cumprimentos também à professora Svetlana, da UFSCar. O trabalho que as cátedras fazem no Brasil é extremamente valioso para a integração das pessoas refugiadas, para o acesso à educação. E agradeço ao João Gabriel, que está nos apoiando aqui no evento. Bom, como a professora Adriana falou, todo dia 20 de junho é uma data que marca o Dia Mundial do Refugiado, e que é uma data justamente de homenagem a essas pessoas que foram obrigadas a deixar os seus países,
seja por razões de perseguição, por sua nacionalidade, pelo grupo social, por sua opinião política, uma série de razões, ou porque o país onde essa pessoa se encontrava vivia uma situação de conflito, de grave generalizada violação de direitos humanos. Todos os anos, no marco do Dia Mundial, o Acnur, que é a Agência da ONU para Refugiados, divulga dados globais de deslocamento forçado. E assim fizemos também essa semana. Infelizmente, como a professora Adriana falou, temos pouco a comemorar. Pela primeira vez, cerca de 1% da humanidade encontra-se em situação de deslocamento forçado. Tiveram que sair de seus países ou de suas regiões de origem por razões de segurança. São 79 milhões e meio de vítimas de deslocamento forçado hoje em todo o mundo. Nesse número, a gente inclui um número maior de pessoas, 45 milhões de pessoas que ainda estão dentro dos seus países, mas em outras regiões diferentes daquelas de suas regiões de origem, e um número de 26 milhões de pessoas que chegaram a cruzar uma fronteira internacional e que são, por isso, já chamadas de refugiados. Qual é a proteção essencial que é conferida, que deve ser conferida à pessoa refugiada, e o que diferencia a pessoa refugiada de uma pessoa migrante, por exemplo. Desde que temos a Convenção da ONU sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, ali se insere que ela foi feita um documento jurídico do contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Ali existe a proteção fundamental às pessoas refugiadas que se chama non-refoulement, em francês, que é o dever, né, o direito dessa pessoa não ser retornada ao país onde a sua vida ou sua segurança seja posta em risco. Então, essas pessoas têm essa proteção fundamental elas precisam ter acesso a realmente uma possibilidade de segurança e a fazer um pedido de refúgio nesse sentido. O que os dados da última década mostram, se a gente compara 2010 a 2019, praticamente dobrou o número de vítimas de deslocamento forçado. E esse aumento ele se deve a várias crises no mundo, em diversos países, por exemplo, a crise síria, que já tem mais de 9 anos, há situações novas de deslocamento forçado, como é o caso da Venezuela, que é uma situação aqui próxima ao contexto brasileiro, há crises já de décadas, mas que continuam, como o Afeganistão, a situação do Sudão do Sul e Mianmar. São algumas dos contextos que marcam essa última década. Um dado importante também é que metade dessas pessoas vítimas de deslocamento forçado são crianças. Se a gente soma o número de crianças em situação de deslocamento forçado no mundo, ele é maior do que as populações da Austrália, Dinamarca e Mongólia combinadas. Então é um número enorme. Inclusive tem um número de 150 mil crianças que estão sozinhas em situação de deslocamento forçado. Muitas vezes sem acesso à educação, os dados que, além do relatório Tendências Globais, esse que eu estou mencionando, todo mês de agosto de cada ano, o Acnur publica um relatório específico de educação. O último relatório de educação, ele falou justamente que o acesso da criança refugiada a ensino médio, ensino básico, ensino médio, ensino superior, ele é muito menor do que das crianças nacionais quando se compara. E cada vez mais, é importante falar isso numa universidade, né? Quanto mais vai passando o tempo, essa desigualdade vai aumentando. Então, a gente tem quase 4 milhões de crianças refugiadas fora das escolas, e, por exemplo, no ensino médio, a taxa de crianças refugiadas de jovens, né, é de cerca de 20 e poucos %, daqui a pouco eu trago os dados certinhos, e no ensino superior ainda menor. Então, esse é um dado importante. Outros temas que a gente precisa pensar quando fala de pessoas refugiadas é que a maioria dessas pessoas, elas estão em países em desenvolvimento também. São normalmente países de regiões de fronteira ao seu país de origem. São países, então, muitas vezes marcados
por questões de crises dentro do próprio país. Tem país que ele é um país, ao mesmo tempo, que recebe refugiados e um país de origem de refugiados. Então, por exemplo, o Paquistão é um país que tem refugiados, muitos refugiados paquistaneses vivendo em outros países, ao mesmo tempo acolhe muitos refugiados do Afeganistão. República Democrática do Congo, há décadas vive essa situação também, é marcada por situações de perseguição, de conflito, em regiões do país, ao mesmo tempo acolhe refugiados do Burundi, de Angola e de outros países da região. Então, quando a gente... Colômbia, da mesma forma, tem, né? Então, a gente tem uma situação bastante complexa, que são justamente as regiões do mundo que já enfrentam dificuldades, que muitas vezes têm questões de dificuldade de saneamento, de insegurança alimentar, de mudanças climáticas, onde estão concentradas a maior parte dessas populações de refugiados. E cada vez mais o que se observa é que a situação de refúgio ela não é temporária. As pessoas vão permanecendo como refugiadas por anos, décadas. Tem pessoas que já nascem morando, por exemplo, vivendo numa condição com a sua família na condição de refugiada. Mas quando a gente olha para o contexto de como essas pessoas estão vivendo, a gente, quando fala de refugiados, a gente normalmente pensa em campos de refugiados, né? Mas essa não é a realidade preponderante. A maior parte das pessoas refugiadas, elas estão vivendo em áreas urbanas, o que é bastante positivo, porque enquanto elas vivem em áreas urbanas, isso significa que elas têm mais chances de integração naquele país de destino. Agora, quando a gente pensa esses dados de refúgio e coloca esses dados no contexto da pandemia hoje, né, da Covid-19, o que a gente pode afirmar, além de todo esse contexto global que já é preocupante? O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele fez uma fala importante nesse sentido, falando sobre o impacto da pandemia para pessoas em situação de grande vulnerabilidade, em particular pessoas em movimento. E ele fala, olha, as populações em deslocamento, elas estão sendo afetadas por 3 crises ao mesmo tempo. Primeiro, a crise de saúde, que afeta a todos nós. Mas muitas vezes essas pessoas vivem em contextos de tamanha vulnerabilidade que elas não têm condições de ter a possibilidade do distanciamento social, por exemplo. Estão sem acesso à água, sem acesso a saneamento, sem acesso à saúde, em muitos locais do mundo. 1/3 da população deslocada interna vive nos 10 países com maior risco da Covid-19, por exemplo. Além da crise de saúde, a gente tem uma crise socioeconômica. E por quê? Grande parte dessa população está vivendo vive numa situação de economia informal, integra o setor informal da economia, que foi dos mais afetados nesse contexto da pandemia. Tem uma perda de renda importante, então um impacto também no recebimento das remessas, então bastante afetadas do ponto de vista econômico. Além da questão socioeconômica e da questão de saúde, a gente tem mais um fator, mais uma crise que toca essa população de forma muito forte, que é a crise de proteção, como ressaltou o secretário-geral. E quando a gente fala de crise de proteção, a gente fala de diversos fatores. O primeiro é o fato de que hoje temos mais de 150 países que impuseram restrições de fronteiras no contexto da pandemia. Em pelo menos 99 desses países não tem nenhuma exceção às restrições de fronteira, nem mesmo para os casos de pessoas que estão em busca de proteção internacional, como é o caso das pessoas refugiadas. Então, isso acaba sendo, muitas vezes, uma barreira para a pessoa que está em busca de segurança. Além disso,
o próprio medo gerado pela pandemia, ele faz com que muitas vezes tenha um aumento exponencial da xenofobia, do racismo, da estigmatização. Outro fator importante é o crescimento da violência doméstica, que vem sendo reportado em todo o mundo. E isso também atinge de maneira forte essa população, o crescimento da violência baseada em gênero. Então, considerando todo esse contexto, né, de 3 crises de uma vez só, conjugadas, que atingem uma população que já é extremamente vulnerável, o que é a recomendação da ONU e qual a fala do secretário-geral nesse sentido? Primeiro, ele destacou a importância de que as respostas dos países na área de saúde pública e de políticas socioeconômicas que sejam respostas inclusivas, que essa população também seja incluída nas respostas que forem dadas que são dadas no contexto da pandemia para os grupos vulneráveis. Ele ressalta muito que essa dimensão da dignidade humana deve ser tomada em consideração. E uma coisa da fala dele que chama muita atenção também é que o que a pandemia mostra e que o quanto a gente está interconectado. Isso significa que ninguém está seguro até que todos estejam seguros. Então, essa é uma mensagem que ele deixa falando dessas populações deslocadas. Aqui no Brasil, o trabalho do Acnu, a gente tem escritórios em diversas regiões do país, a sede em Brasília, mas hoje tem uma operação grande em Roraima, outra em Manaus, no Amazonas, no Pará, São Paulo, e parceiros em outras regiões do Brasil, onde não tem escritório do Acnu, mas tem parcerias formais com organizações da sociedade civil. E o nosso trabalho, desde o contexto da pandemia, ele também tem sido muito direcionado a essa resposta, desde apoio para a construção de áreas de proteção e cuidados em Boa Vista, né, o hospital de campanha que foi inaugurado recentemente, trabalhar com a sensibilização, a informação para essa população sobre cuidados de saúde, trabalhar muito também com os governos no sentido de garantir o efetivo acesso dessa população à resposta social. No Brasil, felizmente, temos um sistema de saúde que é universal. Por ser universal, eu sempre falo assim, as melhores políticas do Brasil para populações refugiadas não são específicas para a população refugiada, são políticas de caráter universal. É o SUS e o sistema de educação, que qualquer pessoa que esteja no Brasil vai poder acessar. Então, o Brasil, desse ponto de vista, está alinhado com essa recomendação de uma resposta inclusiva, e temos uma legislação de refúgio também, de 1997, que é uma legislação que é uma referência internacional, que desde o primeiro momento que a pessoa chega no Brasil, ela já vai ter acesso à documentação, ela tem acesso aos direitos fundamentais. A pandemia no entanto, um desafio grande. Todos os programas desenvolvidos, a maior parte deles, eles pressupunham a presença da pessoa, desde aulas de português, a cursos profissionalizantes, o atendimento dos parceiros, tudo isso está tendo que ser readaptado no contexto do isolamento social. Mas a mensagem realmente que a gente deixa é essa do secretário-geral. Então, assim, é muito importante que os países, em sua resposta, eles tenham uma resposta inclusiva, que essa população ela seja considerada quando é pensado o conjunto de políticas de resposta à pandemia para populações vulneráveis. E assim a gente consegue garantir o efetivo acesso dessas pessoas, né, à saúde, a resposta socioeconômica também, porque para além da saúde a gente sabe que os efeitos dessa crise serão duradouros e de grande impacto, sobretudo para esses setores que estão na informalidade ou que perderam os empregos no contexto da pandemia também. Muito obrigada, Camila, pela sua fala. Agradeço demais as informações que você nos traz, especialmente
penso nos alunos que nós temos, né? Então, são informações riquíssimas. Eu não vou me deter na sua fala agora para poder dar a oportunidade da professora Svetlana ter o seu tempo tranquilamente e também das pessoas poderem interagir conosco em questões. Mas, ao final de toda a apresentação, eu vou pedir a palavra novamente, tá bom? Então, eu vou passar a palavra agora à professora Svetlana Rusteshvili, e agradeço mais uma vez a sua disponibilidade em estar aqui conosco, professora. Muito obrigada. Fique à vontade, por favor. Bom dia a todo mundo, bom dia Adriana, João, Camila. Eu gostaria de agradecer, antes de mais nada, né, a cátedra da UFABC, aos queridos colegas que me fizeram esse convite. É um grande prazer estar com vocês, né, discutindo esse tema do refúgio e aproximando as nossas cátedras, né, porque a gente está pensando nessa ação de aproximação das cátedras regionais como justamente um espaço que contribui para a discussão, que contribui para a pesquisa, que contribui para tirar da invisibilidade essa questão e as pessoas em situação de refúgio, em deslocamento forçado. Então, gostaria de agradecer e parabenizar por essa iniciativa de ter esses encontros virtuais também. Eu vou começar minha fala dizendo que eu acho que a pandemia, esse momento da pandemia, demonstrou como nós, no mundo contemporâneo, somos muito dependentes da questão da mobilidade humana em geral e, sobretudo, da mobilidade internacional, né? O vírus se deslocou pelo mundo com as pessoas de uma forma muito rápida, mas embora alguns governos mostrem que né, as pessoas migrantes estejam envolvidas na questão da propagação do vírus, o que a gente sabe é que o vírus se propaga com os viajantes de curta duração, com os viajantes que viajam de uma forma segura, de uma forma rápida, são turistas, são executivos, né? São pessoas que têm dinheiro para viajar rapidamente pelo mundo, e que justamente nessa situação da propagação global do vírus, os migrantes se tornam vítimas comuns do vírus e não vetores de sua propagação, né? E por que os migrantes estão nessa situação? É porque eles normalmente acumulam vários fatores de vulnerabilidade social, né? Esses fatores são muito heterogêneos. Quando a gente fala sobre migrantes, né, a gente pode pensar na questão da ocupação profissional, no setor econômico de inserção laboral, condições de moradia, o estatuto migratório jurídico, né, meios de deslocamento, grau de inclusão formal ou prático na comunidade local, conhecimento do idioma, acesso à informação sobre a doença, que é muito ligada a essa questão do conhecimento de idioma, e tantos outros fatores cuja combinação contribui para que as populações migrantes assumam riscos, às vezes muito desproporcionais, de infecção e de morte pelo vírus, né? E às vezes até em comparação com a população na mesma situação socioeconômica, mas não migrante, né? A população nativa na mesma situação socioeconômica, a gente percebe essa disparidade de riscos que a população migrante está tomando. Ao mesmo tempo, a Camila, né, apresentou para a gente um pouco os dados do relatório recém-publicado do Acnur sobre o número de imigrantes forçados, né, deslocados forçados pelo mundo em 2019. E o que a gente está percebendo que, além do crescimento geral das pessoas em deslocamento forçado, há um crescimento muito importante e muito estável de uma categoria específica de deslocados forçados, que são solicitantes de asilo, solicitantes de refúgio, né? Como aponta esse último relatório do Acnur, que na última década houve 16 milhões de novas solicitações de refúgio, sendo que 2/3 dessas novas solicitações foram realizadas
nos últimos 5 anos. Bom, do ponto de vista da regulação migratória, esse é um dos grupos mais vulneráveis, né? Isso porque, de uma forma geral, os solicitantes de refúgio são submetidos aos regimes documentais mais precários, né? Mais temporários, ou até mesmo, em muitos lugares, eles se encontram em situações de limbo jurídico, né? Aqueles campos de detenção que a gente vê, né, na mídia, né, muitas vezes são justamente feitos para as pessoas em situação de solicitação de refúgio, né? Então, eu gostaria de chamar a atenção que é uma categoria ainda que recebe pouca atenção e pouco debate. Eu acho que a gente precisa prestar mais atenção nessa categoria em crescimento constante, justamente porque o seu status jurídico e sua inserção social nas sociedades de acolhimento se aproxima muito nos últimos tempos ao status dos migrantes irregulares, à situação dos migrantes indocumentados, né? Que, como nós sabemos, vivem em constante ameaça de serem deportados ou explorados. Há uma série no Netflix que eu recomendo muito para as pessoas que estão nos assistindo, chamada Realidade Indocumentada, que é uma série de filmes documentários que retrata a vida das pessoas e de famílias indocumentadas nos Estados Unidos, só para a gente entender o que significa ser indocumentado num outro país, né? Então, diante dessa situação toda, eu gostaria de falar sobre esse risco específico, o risco de se tornar indocumentado, né? Que, como eu ressaltei, os solicitantes de refúgio são mais vulneráveis, né, a esse risco. O que significa viver uma vida não documentada, né? Eu gostaria de deixar claro que a vida indocumentada por si só, né, não possuir um documento por si só, ainda não é um fator a priori de precariedade ou de vulnerabilidade. Mas ela se torna esse fator muito potente de precarização quando ela é associada a uma ideia de deportabilidade do migrante que existe num país de acolhimento, né? Eu, por exemplo, né, eu também sou estrangeira, né, não sou brasileira, e no Brasil, nós ainda, até hoje, nós não temos essa construção dessa ideia da deportabilidade do migrante. Isso, eu né, sofri isso na própria pele, tive experiência quando eu passei mal no espaço público, eu estava grávida e eu desmaiei, e eu não tinha documento nenhum comigo, né, e eu estrangeira, as pessoas me levaram no SUS, no hospital público, eu fui atendida de uma forma perfeita, né, nessa situação de gravidez, sem documento, eu fui atendida de uma forma totalmente normal, pelo SUS, né? Ou seja, essa minha condição de indocumentada naquele momento não me prejudicou no sentido de acesso ao serviço de saúde. Mas isso porque no Brasil ainda não temos essa ideia da deportabilidade. Quando a condição indocumentada é aliada a essa ideia da deportabilidade, aí sim as pessoas estão em risco constante de serem precarizadas e vulnerabilizadas. E eu gostaria de chamar a atenção para dois conjuntos de efeitos da condição indocumentada que as pessoas podem sofrer na vida cotidiana, né? Esses dois conjuntos são de origem material e de origem simbólica, né? Então, quais são esses efeitos materiais de uma vida indocumentada? Primeiro, né, claro, é falta de acesso aos serviços, né? Isso que se torna muito claro agora nesse momento da pandemia.
serviços de saúde, antes de tudo, né, nesse contexto atual. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu li uma matéria jornalística do início de abril, que mostrou que em Nova York, 34% dos 3.602 mortos pela Covid, né, isso é início de abril, eram hispânicos. E aí, diante desse contexto, o prefeito da cidade afirmou: o que aconteceu no último par de anos levou muitos imigrantes, principalmente os sem documentos, a se afastarem dos locais onde normalmente buscariam apoio ou atendimento médico. Né? O prefeito da cidade estava ciente de que essa condição dos indocumentados repele as pessoas de procurarem ajuda. Os imigrantes indocumentados não procuram serviços médicos por quê? Porque temem a deportação, né? Lá nos Estados Unidos é muito forte, né? Todo esse movimento de criminalização, de deportação, porque não sabem, por exemplo, como funciona o serviço de saúde, porque não compreendem o inglês suficiente, porque não possuem recursos para isso no contexto onde não existe um serviço de saúde público universal. Isso, né, nos países do norte global, principalmente Estados Unidos e alguns países europeus. Agora, no Brasil, nós também estamos sentindo os efeitos materiais de uma vida indocumentada, uma documentação mais precária. Nós, por exemplo, já constatamos que alguns migrantes e refugiados com documentos em situação irregular estão com grandes dificuldades de serem atendidos no SUS ou, por exemplo, de conseguir receber o auxílio emergencial do governo. Né? Quando eu digo em situação, né, documentos em situação irregular, por exemplo, documentos, o RNM, né, que é a Carteira de Registro Migratório Nacional, com validade vencida, né? E a gente sabe que a Polícia Federal suspendeu as atividades presenciais, então todos os documentos que são vencidos não podem ser renovados, e existe um grande desconhecimento na ponta, né, dos atendimentos públicos que esses documentos continuam válidos nesse contexto emergencial da pandemia. Mas, né, se em grandes cidades nós temos uma rede de apoio aos migrantes, né, defensores dos direitos dos migrantes, para esclarecer que essa condição de documentos irregulares é normal e as pessoas podem ser atendidas, em cidades pequenas, no interior dos estados, os migrantes acabam não tendo acesso a esses serviços que são serviços públicos e essa condição não deveria ser uma condição de né, tornar esses refugiados, colocar eles nessa situação de precariedade. Né? Então, a gente está, sim, diante dessa questão, até mesmo aqui no Brasil, essa questão esse risco de se tornar indocumentado. Outro efeito material da falta de documentação que eu gostaria de abordar é a questão ligada à inserção profissional, né? Inserção profissional mais precária. Inúmeras pesquisas já demonstraram que os migrantes são sobre-representados em setores informais de economia, né? Que a Camila também citou, né? Migrantes e refugiados. Em muitos países, são sobre-representados nos serviços domésticos e nos empregos precarizados que se tornaram agora essenciais. Né? São entregadores de aplicativos, são profissionais de limpeza, de transporte, comércio de alimentos e tantos outros. Nos Estados Unidos, por exemplo, quase metade dos trabalhadores da agricultura e pesca são trabalhadores migrantes, e 23% do setor de comércio e serviços são também, né, de origem estrangeira, migrante.
Diante de tudo isso, o geógrafo estadunidense marxista David Harvey aponta, e ele tem apontado isso nos últimos anos, que já há décadas a cara da classe trabalhadora norte-americana é latina, né, é afro-americana e é também feminina, né, a feminização da classe trabalhadora. E, né, com esse forte background migrante. A questão da produção do migrante indocumentado também é um tema que se tornou clássico para as ciências sociais, principalmente nos países do norte global. Eu gostaria de citar aqui as pesquisas do antropólogo americano Nicholas de Genova, que, por exemplo, afirma, né, e ele estuda o caso dos mexicanos indocumentados nos Estados Unidos, ele afirma que quando nós assistimos às fronteiras securitizadas, né, com esse controle muito violento, e ele se refere, claro, à experiência da fronteira entre Estados Unidos e México, né, com todas aquelas imagens que a gente vê na mídia, né, das pessoas enjauladas, né, de um controle muito violento sobre os corpos das pessoas, que de Genova chama de espetáculo de fronteira, né? Ele mostra que, na verdade, nós não estamos assistindo o combate do governo americano ao migrante irregular, mas, pelo contrário, nós estamos vendo o mecanismo de sua produção, né? Então, o pesquisador percebe que, de um lado, a fronteira é reforçada, mas, do outro lado, há todo um conjunto de atividades que estimulam a migração dos mexicanos para Estados Unidos, principalmente na condição dos irregulares. E essa mão de obra irregular é fundamental para a reprodução do capitalismo norte-americano, né? Porque essa condição de irregularidade produz uma mão de obra temporária, uma mão de obra barata. Essa condição de irregularização disciplina os corpos e disciplina as mentes, né? Torna os corpos e as mentes mais dóceis, porque as pessoas nessa condição não podem se mobilizar contra os abusos e as injustiças, né? Então, a gente está diante aqui de uma questão bastante complexa. E o segundo conjunto de efeitos que eu chamei de simbólicos, né, efeitos culturais ou de origem moral, também não podem ser desprezados nessa análise. E que o pensador que vai ajudar a gente a pensar sobre esses efeitos simbólicos da vida indocumentada é o sociólogo argelino, francês, né, de origem argelina, Abdelmalek Sayad, o grande nome da sociologia das migrações, que, claro, escreve em um outro contexto histórico, em outro contexto social. Ele pensa em imigrantes argelinos na França, a partir da década de 60, portanto, no contexto pós-colonial, mas ele também, naquela época, já está refletindo sobre os processos de produção da provisoriedade do migrante na sociedade de instalação, né? Então, Sayad vai dizer que o estrangeiro pode ser um status jurídico de não cidadão, mas o migrante, de forma geral, é uma condição social, porque ela é determinada pela sua ilusão de provisoriedade e pela sensação de expulsabilidade, né? O que ele quer dizer quando ele fala sobre a ilusão da provisoriedade? Ele emprega a metáfora do bom hóspede, né? O que é esse bom hóspede, né? A gente imagina que um migrante, um refugiado, ele está aqui no nosso país, na nossa comunidade, né, política, no nosso país, como um hóspede, né? E é muito interessante que Sayad chama a atenção de que esse processo da ilusão, esse imaginário da provisoriedade do migrante, ele acontece em mão dupla, né? Ele é tanto produzido pelo Estado, nação, que acolhe um migrante, quanto ele é também interiorizado pelo próprio migrante, pelo próprio refugiado, que começa a reproduzir esse imaginário de sua própria
provisoriedade. Então, quando a gente, voltando a essa metáfora do bom hóspede, né? É muito comum quem trabalha com migrantes e refugiados ouvir esse tipo de discurso de que, olha, eu estou aqui de uma forma provisória, né? Eu estou aqui nesse país como um hóspede e, como todos sabem, um bom hóspede tem uma certa, um certo conjunto de regras de comportamento, né? Um bom hóspede não escolhe um lugar onde ele vai ficar na casa do dono, né? Na casa dos outros, né? Ele sabe o seu lugar na casa dos outros. Normalmente esse lugar não é no meio, né, da sala do outro. Normalmente esse é um lugar no quarto do hóspede, né? O bom hóspede sabe o seu lugar. O bom hóspede não vai ditar as regras para o dono que está o acolhendo, né? Então, estamos aqui diante de uma produção de invisibilidade, né? De retirada do migrante, às vezes é uma retirada até voluntária do processo de cidadania participativa, é uma despolitização do migrante, e nós sabemos, né, que todos esses processos eles não correspondem ao verdadeiro lugar do migrante, do refugiado no país de instalação, porque o migrante refugiado ele participa de uma forma igual na vida, tanto econômica, né? Ele paga impostos, ele trabalha, ele emprega, às vezes, pessoas locais, né? Ele participa na produção econômica, e ele participa também na vida política da sociedade de acolhimento, né? Porque o fato dele estar inserido nessa comunidade política quer dizer que ele é também um ator político, né? Ele exerce a cidadania de uma forma muito ativa. Então, por isso que Sayad fala da ilusão da provisoriedade, né? Essa ilusão da provisoriedade, ela gera efeitos muito perversos, tanto para migrante quanto para a sociedade que o acolhe, né? Essa ilusão, ela tem que ser questionada, ela tem que ser desnaturalizada, né? Tem que ser combatida para a gente conseguir alcançar uma sociedade mais igualitária. E o segundo, né, ponto que Sayad aborda é a sensação da expulsabilidade, né? E ele fala que essa sensação de expulsabilidade ela cai de forma muito desigual sobre as classes trabalhadoras, né? Porque as classes trabalhadoras historicamente são colocadas como né, sofrem constante pressão de uma classe suspeita, né, um eterno suspeito, né? E quando a gente coloca a condição do migrante junto com a condição de trabalhador numa sociedade que se constitui dessa forma menos inclusiva, né? A gente vê que os migrantes se tornam, né, esses eternos suspeitos. E é muito interessante porque, sendo um conceito muito vago, esse conceito de suspeito, né, ele não cria uma normatividade jurídica, mas ele pode ser aplicado a diferentes pessoas de uma forma muito genérica, né, e normalmente é aplicado justamente naquelas pessoas que já portam marcas de raça, né, de classe, de origem étnica, de nacionalidade, etc. Né? Então, eu estou também trazendo um pouco essa reflexão do Sayad no contexto em que, no Brasil, nós temos visto algumas práticas do Ministério da Justiça, por exemplo, a publicação de algumas normas jurídicas que justamente inserem no espaço da nova lei das migrações, que foi construída como um espaço participativo, como um espaço de não criminalização da situação irregular do migrante, de repente nós estamos vendo a inserção nesse espaço de novos termos, como justamente esse termo de um migrante suspeito, né? Que é um termo totalmente genérico e muito perigoso, né? A gente precisa muito discutir
essas inovações, né, que vão totalmente contra tudo que a gente está construindo para acolher melhor os migrantes e refugiados no Brasil. Bom, Svetlana, desculpa te cortar, estão perguntando aqui no Facebook, e eu perdi também o nome do autor que você está usando. Foram dois autores, um deles é o David Harvey, que é o geógrafo, e o outro? isso, tem Nicolas De Genova Uhum. é um sobrenome italiano, mas é um antropólogo norte-americano, e tem o Abdelmalek Sayad. E eu posso escrever para vocês depois, não sei Tá se... bom. Se você puder escrever no chat do Zoom, eu passo porque estão perguntando no Facebook. Desculpa ter te cortado, mas é que surgiu essa dúvida, mas enfim. Imagina. Bom, para concluir, então, gostaria de chamar a atenção que estamos diante de um processo de precarização da proteção internacional, diante dos indícios do crescimento da categoria dos solicitantes de refúgio pelo mundo, né? E eu acredito que essa categoria está crescendo não à toa, né? Na verdade, essa categoria é um subproduto de normatização jurídica do status do refugiado, né? Que, claro, tem sido uma solução fundamental já há 100 anos, né? E eu começo a contar o surgimento do status de refugiado a partir da criação do Alto Comissariado para os Refugiados Russos, em junho de 1921, da Liga das Nações, certo? E também da criação do passaporte Nansen, em julho de 1922, né? Então, nós temos já, o ano que vem, a gente pode celebrar 100 anos do surgimento, da cristalização desse status de refugiado para as pessoas que perderam sua nacionalidade e seu país de origem, né? Mas o que nós estamos vivendo na prática hoje é que a categoria de refugiado tem produzido, na verdade, uma estratificação dentro da população em deslocamento. Já dizia Hannah Arendt, em Origens de Totalitarismo, né, que a cristalização do status de refugiado produziu uma certa elite, né, entre aspas, uma elite dos refugiados que consegue acessar a esse status. E o subproduto dessa elite são todas as outras populações que estão vivendo nesse limbo jurídico e nessa falta de proteção internacional, que justamente são, entre outras categorias, esses solicitantes de refúgio. Então, desde que não haja no país de recepção políticas de não criminalização de condição indocumentada, teremos produzindo uma população crescente de pessoas cujas vidas são ameaçadas pela deportação e pela expulsão, com todos os efeitos concretos que isso produz na vida das pessoas. Tá, joia. Muito obrigada, Svetlana, pelas suas considerações aqui, que foram importantes. Eu vou passar diretamente a palavra ao João para as questões, porque ao final eu também gostaria de dar uma palavrinha. E a gente já está na finalização da live, então, João, tem alguma questão aí que as nossas convidadas possam responder? Acho que a gente vai ter que ser bem breve agora, tá bom? Uhum. Tem duas perguntas da Verônica Maria. Ela pergunta a primeira questionamento dela, né? Como as universidades podem contribuir junto com a Acnur para mudar essa lógica de securitização dos estados e controle das fronteiras, que é uma lógica de controle das fronteiras, ainda mais nesse momento de pandemia e de vulnerabilidade das pessoas em deslocamento forçado. Então, acho que, né, resumindo, sintetizando, como que as universidades podem contribuir com essas ações da Acnur? Você não quer fazer já a segunda pergunta? Porque a gente não vai ter tempo de ir e voltar muitas vezes. Sim, a outra questão dela é um desafio a enfrentar, e é mais um comentário, eu acho que é para reflexão. Um desafio a enfrentarmos é pensar cada vez mais os desajustes entre as categorias jurídicas e sociológicas das diversas formas de imigração. E essas foram as duas perguntas mais diretas da Verônica. Tem mais alguma? Acredito que não. Tá. Vamos fazer o seguinte, na realidade nós temos 5 minutos ainda dentro do tempo estimado. Vai passar um pouquinho, mas eu peço
para as nossas convidadas responderem bem brevemente, se for possível, para a gente poder dar retorno a essas questões que foram indagadas, tá bom? Então, a gente faz como faz na mesma ordem das apresentações. Primeiro a Camila. Perfeito. Bom, sobre o papel da primeira pergunta, sobre o papel das universidades, eu acho que o papel que as universidades podem desempenhar é primordial. As universidades, elas, no campo da pesquisa, do ensino, da extensão, elas têm um papel primeiro de pensamento crítico, de produção de dados, de reflexão, que é absolutamente essencial para se pensar políticas de uma forma geral, né? E no caso do Brasil, a gente, pensando em engajamento de universidades, a gente tem um dos melhores exemplos do mundo. A gente tem uma rede de mais de 20 universidades que compõem a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que são universidades que estão justamente, têm áreas de pesquisa, serviços de atendimento e programas, estudantes dedicados especificamente a pensar esse tema do deslocamento forçado, do refúgio. Então, mais uma vez, a gente ressalta a importância desse trabalho, que é um trabalho que em muitas regiões do país, a cátedra é a grande referência da população de refugiados. Tem locais que não há centro de referências, que não há uma organização da sociedade civil especializada, nem a presença do Acnu, outra organização internacional, e as universidades, elas vão trabalhar junto com o poder público para a construção de políticas e para ter uma resposta também, enquanto sociedade, de provisão de serviços, de debate crítico, de participação nos comitês. Então, é essencial esse trabalho das universidades. Aqui temos duas representantes, né, o FABC e a UFSCar. A segunda pergunta eu não entendi direito, professora, se o João puder repetir, se a professora Svetlana quiser ir comentando. Sim. Eu repito, e aí você já pode comentar e a professora pode já, né, comentar também. É um comentário, não é uma pergunta. Ela comenta: um desafio a enfrentarmos é pensar cada vez mais os desajustes entre as categorias jurídicas e sociológicas das diversas formas de imigração, voluntárias e involuntárias. Certo. Quando a gente fala na perspectiva do Acnur, a gente fala de refugiados como uma categoria, né, própria pela proteção internacional que existe, conferida a essas... Caiu a imagem, está meio parada para mim. Tá. Não, mas tá dando para ouvir, né? O Acnur sempre enfatiza esse aspecto essencial da necessidade de proteção das pessoas refugiadas, porque são razões de imensa gravidade que, se aquela pessoa for retornada ao seu país, ela vai viver uma situação de insegurança enorme, pode ter uma ameaça à sua vida, e com base nessa condição se constrói a proteção internacional dos refugiados. Como a professora Svetlana lembrou, mesmo antes da Convenção de 1951, a gente já tinha exemplos de proteção a pessoas refugiadas em contextos anteriores à da Segunda Guerra Mundial. E aí, com a Segunda Guerra Mundial, se consolida essa proteção internacional, justamente porque ali tinha mais de 1 milhão de pessoas que, mesmo com o fim da guerra, não tinham como voltar para casa, para os seus países em segurança. É um desafio, de fato, pensar para além da proteção dos refugiados, com base na dignidade da pessoa humana, em uma série de princípios, como conferir a outras categorias de pessoas, né, em deslocamento, o acesso a direitos, o acesso a serviço. Esse é um debate super importante também. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma experiência interessante com os venezuelanos, porque as pessoas venezuelanas, elas podem optar, elas têm duas vias
no Brasil. Elas podem solicitar refúgio e elas podem solicitar o pedido de residência migratória. Então, isso é um exemplo de boa prática que a gente considera, porque conforme a situação daquela pessoa, ela vai solicitar seja um regime de proteção internacional ou uma medida de regularização migratória, e com isso, independente de qual seja a opção tomada, essa pessoa não estará numa situação de irregularidade migratória, vai ter acesso a serviços, a direitos, desde a chegada no país. Então, essa é uma experiência muito positiva em que essas duas possibilidades existem. Obrigada, Camila. Vamos passar agora a intervenção à Svetlana para os comentários e questões que foram feitos. Bom, agradeço as perguntas. Eu vou responder rapidamente. Eu vou começar pela última pergunta, porque eu acho que ela leva a primeira. Como fazer, né, um ajuste entre categorias jurídicas e sociológicas, né? Eu acredito que esse ajuste ele sempre estará atrasado, né? Ele sempre estará ou é a norma jurídica que corre atrás das especificidades sociológicas, ou então a norma jurídica produz especificidades sociológicas na estratificação de algumas populações, e a gente tem que dar conta disso e ver quais são os efeitos na prática, né? Eu acho que um caminho possível para a gente evitar esse tipo de coisa é construir uma sociedade com acesso universal aos serviços públicos, né, universal nesse sentido mesmo direto, né, aberto a todos, não importa, né, a sua condição nacional ou estrangeiro, né? Eu acho que isso é um caminho. E sempre respeitando, claro, as especificidades de deslocamento de cada pessoa, mas dentro desse escopo mais humanista, né, de compreender as pessoas que estão em deslocamento como um grupo geral, né? Por isso que eu gosto muito de falar dos migrantes, né? E dentro dos migrantes nós temos muitas outras categorias, né? Que possuem suas especificidades, mas essas categorias às vezes são categorias criadas pelo regime jurídico, né? E as categorias jurídicas às vezes colocam em jaulas, né, a realidade que é muito mais abrangente, muito mais heterogênea, né, a realidade e a experiência pessoal das pessoas em deslocamento. Então, voltando à questão da universidade, levando em consideração essas especificidades do deslocamento no mundo, a gente na UFSCar, por exemplo, tem trabalhado com as pessoas em deslocamento em geral, né? Mesmo que a gente tenha refugiados como o nosso foco, a gente não gosta de especificar, né, os nossos alunos refugiados de outros alunos estrangeiros, né? Porque, de qualquer maneira, um aluno estrangeiro que veio aqui sem o status de refugiado, ele está passando, às vezes, por situações muito parecidas aqui no local, né, na sociedade brasileira, que o refugiado está passando. Então, é claro que sempre levando em consideração as especificidades, a gente tenta também pensar na categoria de pessoas em deslocamento como um todo. Muito obrigada, Svetlana. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ambas as nossas convidadas, a Camila Sombra, a Svetlana, ao João, que foi nosso parceiro aqui, né, e fez toda a orquestragem aí da possibilidade desse vídeo, e, mais uma vez, a coordenação, então, do BRI e a coordenação da Cátedra UFABC. Eu teria algumas coisas a dizer, em específico, realmente, a questão do refúgio e pandemia, mas eu vou me poupar dessa situação face à questão do tempo, né? Nós já extrapolamos 5 minutinhos aí da nossa live. Eu só gostaria de, antes de encerrar, eu não posso me furtar de fazer uma homenagem aqui, e é por isso que eu já havia pedido a palavra no final.
Eu vou preservar o nome da pessoa, claro, porque não, né, uma questão delicada, mas eu gostaria de fazer uma homenagem a uma pessoa que foi muito importante na Cátedra Sérgio Vieira de Mello da UFABC, que esteve conosco durante todo o ano de 2016, quando nós ofertamos nessa cátedra o primeiro curso de português para refugiados e imigrantes vulneráveis. À época, eu estava na coordenação e... Não, eu já não era... Eu coordenei o curso, não era coordenadora da cátedra, mas eu estava na coordenação do curso. E essa pessoa foi muito importante, junto com outras, né, outros estudantes que também estiveram ao nosso lado, mas ao total 4, então vocês vejam que não é um público imenso, né? Foram 4 pessoas apenas. E, infelizmente, eu quero fazer essa homenagem e marcar o fato de que essa pessoa, infelizmente, faleceu na semana passada de Covid-19. E eu acho importante dizer isso, preservando a sua identidade, mas dizer isso no sentido de que estamos trabalhando aqui justamente com uma polêmica importante, que é a ideia da pandemia, né, frente à situação dos refugiados, mas também frente a todos nós, o mundo inteiro passa por isso, mas de uma maneira muito dura passa o Brasil, dentro de uma situação que se agrava, infelizmente, né? Ela não é a única pessoa que eu conheço vítima da Covid, eu tive um tio que faleceu também, e eu quis registrar isso, em primeiro lugar, como uma homenagem a essa pessoa, porque ela merece essa homenagem da cátedra, e para não responsabilizar a cátedra, já que ninguém está sabendo que eu ia falar isso, eu me responsabilizo como pessoa, Adriana Capone de Oliveira, mas também porque eu acho que a gente precisa pôr a mão na consciência. Eu sei que quem nos assiste, nossos alunos, todos estão muito mais conscientes, mas as cenas que a gente tem visto de total descaso com a vida humana, de total desrespeito com a situação da pandemia, eu não vou dizer nem, né, em todos os âmbitos, né, para ser mais geral, eu acho que é importante que seja mencionado aqui. Então, por favor, que tenhamos mais respeito por essas vidas que hoje estão hospitalizadas e que muitas ainda virão a falecer ao longo do dia, de hoje e nos próximos. Então, eu faço essa homenagem porque eu acho importante, e também porque eu acho importante a gente dizer realmente o que está acontecendo no Brasil e dizer que não só a nossa solidariedade é necessária, mas também a nossa organização enquanto sociedade civil, que a gente possa fazer o mínimo possível para que o quadro não se desenhe de forma tão trágica como está se desenhando. Então, mediante disso, né, a gente já falei aí mais do que devia até, eu agradeço muito a vocês, agradeço, João, agradeço, Camila, agradeço, Svetlana, e agradeço a essa pessoa também que foi alguém que, durante todo o ano de 2016, lutou pela causa do refúgio, lutou conosco, esteve conosco e deu o seu melhor para que migrantes vulneráveis e refugiados naquele ano tivessem uma possibilidade de integração melhor no nosso país. Muito obrigada. É isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Valeu, então, assim, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde. Tem algumas perguntas que eu vou passar para o e-mail de vocês, se vocês puderem responder, para eu trazer para eles que surgiram depois que a gente encaminhou para a finalização. Mas eu agradeço a todo mundo que acompanhou, agradeço aos convidados, Camila, Svetlana, a professora Adriana, e uma boa semana, bom final de semana, enfim. Muito obrigada. Obrigada, tchau. Obrigada, professora. Nas cátedras do Brasil inteiro, do mundo não. Sei. Beijos.